bem-vindos a esta última sessão deste segundo ciclo de conferências dedicada à Covid-19, organizado pelo Fórum Saúde para o Século XXI. E neste momento em que todos falam da necessidade de tirarmos lições sobre os mais variados assuntos, não é? Talvez também fosse importante nós, no fundo, refletirmos um pouco sobre a forma como reagimos à pandemia da Covid-19, que aliás sempre foi uma pandemia anunciada. E a primeira lição que eventualmente podemos tirar é de que a grande maioria dos Estados foram incapazes de proteger eficazmente os seus cidadãos, pelo menos numa primeira fase. E ou não tinham planos de emergência, ou se os tinham, eles não funcionaram. E a segunda lição que nós temos que reter é, e eu penso que esta todos nós compreendemos, é de que uma ameaça global à saúde tem efeitos devastadores na economia e na sociedade. E, no fundo, portanto, para debatermos hoje este tema, para debatermos o papel da economia na saúde e também o papel que a saúde pode ter na economia, que deve ter, temos hoje connosco Álvaro Santos Pereira, que é diretor da Divisão de Estudos Nacionais do Departamento de Economia da OCDE, e Adalberto Campos Fernandes, que é ex-ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública. Como também já é habitual, contamos com o comentário de António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e depois a seguir este comentário, então abriremos o debate à audiência para que possam colocar questões aos nossos oradores. No início deste mês, a OCDE, penso que não me estou a enganar, que foi no início deste mês e não foi no final do mês passado, acho que foi no início deste mês, portanto a OCDE publicou um relatório onde refere a importância da vacinação para a recuperação económica mundial e onde também faz uma previsão sobre a recuperação dos PIB per capita de vários países, dos países da OCDE, e onde Portugal aparece mal classificado na lista das chamadas ditas economias desenvolvidas. Julgo eu que só atrás de Portugal, só mesmo a Espanha, a Bélgica e a Eslovénia. E, portanto, acho que é esta a nossa posição. E, portanto, a minha pergunta para si, Álvaro Santos Pereira, é esta. Portanto, estando a vacinação em Portugal a decorrer a bom ritmo, como é que depois justifica que haja este atraso na recuperação do PIB aqui em Portugal também, do PIB per capita? E também queria aproveitar também para lhe perguntar o que é que pensa sobre o facto dos fundos previstos no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, a serem maioritariamente direcionados para o Estado e para as autarquias. E julgo eu que o apoio direto às empresas é muito diminuto e julgo eu, não tenho a certeza, de que nem sequer existe apoio direto às famílias. Passava-lhe então a palavra. Muito obrigado a todas e todos. Eu gostaria de fazer uma pequena apresentação. Não é bem pequena, tem alguns slides, mas eu vou tentar fazer, eu falo rapidamente e, portanto, penso que não haverá problemas. Mas podem me interromper quando quiserem, se tiver alguma dúvida, e eu depois vou responder certamente a estas perguntas. Aliás, a apresentação responde um pouco a estas perguntas, é a parte final, vou falar um bocadinho sobre o programa de resiliência. Ok? Se eu pudesse partilhar então já meu... tem, já tem. Okay. Então vamos ver. Já estão a ver os slides já? Já. Pronto, vamos ver. Eu vou primeiro sumariar exatamente as nossas perspectivas económicas da OCDE. No fundo, aqui este gráfico mostra simplesmente que as nossas previsões têm andado a melhorar no último ano. Nós há cerca de um ano atrás fizemos algo que tinha sido inédito na OCDE, que era, nós estudámos primeiro o que é que tinha acontecido em pandemias anteriores, somente em 1918, e vimos que as pandemias quase sempre acontecem em ondas, como aconteceu, e por isso mesmo pela primeira vez fizemos dois cenários base de previsão na altura. Agora já só fazemos um cenário, mas de qualquer maneira, sistematicamente nos últimos meses temos vindo a melhorar as previsões económicas da economia mundial. E nós neste momento estamos a prever que muitas das economias neste momento já recuperaram o nível pré-pandemia e até já espera-se que o resto dos países vão recuperar rapidamente. Vamos ver que isso não é totalmente linear. São as previsões económicas, não interessam muito, são números, eu não vou estar a falar sobre eles. Este é o gráfico que nós estávamos a falar há bocadinho, que é exatamente quanto tempo ou quantos anos vai recuperar desde o início da pandemia até os países conseguirem recuperar o seu PIB per capita. Em Portugal, nós prevemos mais ou menos que vai ser quase 3 anos,
vai demorar para Portugal vai recuperar o PIB per capita que tinha antes da pandemia. Temos países piores, estamos a verde são os países emergentes, azul são os países da OCDE, claro que alguns emergentes também são da OCDE, mas menos desenvolvidos. Os que sofrem mais, claro, os que vão demorar mais tempo a recuperar são países como a Argentina, a África do Sul, etc. Mas Portugal mesmo assim vai demorar algum tempo. E isso explica-se um pouco também da estrutura da nossa economia, ou seja, nós temos uma economia ainda muito baseada nos serviços, principalmente no turismo, e, como sabemos todos, vai demorar um bocadinho mais tempo para recuperar nessa altura para esses setores, e portanto é mais ou menos natural que demore um bocadinho mais em Portugal. Claro, já voltamos ao programa de resiliência e, portanto, talvez possa ajudar, mas já vou falar um pouquinho sobre isso. Quais são os riscos que nós temos? Portanto, estes são os gráficos que já estarão certamente um bocadinho mais desatualizados, têm 15 dias, 10 dias mais ou menos, que é a aceleração da vacinação no mundo, como podemos ver e como sabemos, especialmente na Europa e na América do Norte, a vacinação está a correr bastante bem, no Israel obviamente também, no Chile também, e o Uruguai tem um pouco também, mas o resto do mundo está muito atrasado. Isso quer dizer, e isso é a nossa grande preocupação, nós pensamos que a principal política económica dos governos neste momento tem que ser a vacinação, porque nós sabemos, e vocês são especialistas, eu não sou, em saúde, e o grande risco é se há alguma variante em alguns países que não estão a ser vacinados, ou que têm uma vacinação muito atrasada, se há alguma variante mais agressiva, que possa afetar, por exemplo, os jovens, e em que as nossas vacinas possam não ser eficazes. Até agora isso não aconteceu, mas pode acontecer e, portanto, nós achamos que é fundamental avançar o ritmo da vacinação por todo o mundo o mais depressa possível, para não termos surpresas desagradáveis. Algo que a pandemia está a fazer muito claramente a nível económico é fomentar uma desigualdade bastante grande. Já existiam muitas desigualdades, tem havido a aumentar bastante. Este gráfico mostra, no fundo, o que aconteceu aos empregos para as pessoas altamente qualificadas, portanto, as pessoas que estão provavelmente nesta chamada, ou as pessoas menos qualificadas. E o que nós vemos é que quem perdeu os empregos, ou seja, por baixo da linha, são pessoas com poucas qualificações, são pessoas com qualificações médias também, mas somente as com poucas qualificações, enquanto os que têm mais qualificações até viram o emprego aumentar. Ou seja, tem um bocado a ver com as desigualdades que aconteceu a nível de teletrabalho, que pôde fazer teletrabalho sem problema. Quem estava nos serviços, sem problema, mas quem estava na indústria ou que estava em setores informais, em alguns países, foram altamente afetadas. Os grupos também económicos que foram mais afetados pela pandemia foram os mais jovens, isso vai ter um impacto bastante significativo durante algum tempo. Como disse, os informais, menos qualificados, e as mulheres, em muitos países. Não em todos os países, mas em quase todos os países. E nós achamos que isto vai fazer com que o crescimento económico vai ter um impacto, neste momento, no comércio, mas a nossa grande preocupação que nós vemos a nível económico nos próximos tempos é o que poderá acontecer com a inflação. Nós sabemos que nos últimos tempos tem vindo, a nível do gráfico da esquerda mostra, os transportes têm vindo a encarecer bastante, principalmente os transportes marítimos, mas por outro lado temos também a nível das matérias-primas a subirem muito rapidamente. Tem um pouco a ver com a recuperação que está a acontecer, mas também tem a ver com alguns constrangimentos de interrupções das cadeias de valor, como sejam os semicondutores, etc. Portanto, isso está a aumentar as pressões nos preços. Se isto vai ser temporário ou não, neste momento o nosso cenário base é que vai ser temporário, mas eu, sinceramente, com tanto estímulo económico que nós temos, quer fiscal, quer monetário, eu não ficaria surpreendido, isto é a minha opinião pessoal, não é da OCDE, mas eu não ficaria surpreendido que as taxas de juros começassem a subir mais cedo do que estávamos à espera. Isso não são boas notícias, é boas notícias voltarmos ao normal, mas isso quer dizer que há muitas famílias, muitas empresas que estão endividadas, ficaram mais endividadas e, obviamente, vai haver mais dificuldades no futuro, e alguns países também. E exatamente este gráfico sobre as dívidas, no fundo, totais que existem nos vários países, privadas, públicas e também a nível das famílias. E como podemos ver, infelizmente, Portugal continua a ser um dos países mais endividados e isso pode nos pôr numa situação mais delicada mais lá para a frente. Mas se quiser, depois podemos falar um bocadinho mais sobre esta situação na altura das perguntas da resposta. Eu gostaria, para terminar, queria falar um bocadinho sobre a questão da saúde. E, portanto, utilizar alguns gráficos da OCDE que, no fundo, comparam Portugal com
outros países. Em primeiro lugar, é importante dizer que, a nível dos cuidados intensivos, nós tínhamos uma capacidade bastante baixa em relação a outros países nos cuidados intensivos. E, portanto, nós estávamos mais vulneráveis a fenómenos como aconteceu ao nível da pandemia. Segundo, nós sabemos que a nível de saúde mental, pelo menos neste gráfico mostra a nível de um inquérito que foi feito, nós temos uma percentagem da população em que sofre stress psicológico, é uma percentagem bastante elevada. Portanto, isso é algo que, obviamente, a pandemia vai agravar. Isto foi em 2018, a pandemia certamente agravou esta situação e é algo que temos que vocês, os profissionais de saúde, têm que terem atenção nos próximos tempos. Este é um gráfico que eu acho que é muito importante, que é a falta de profissionais de saúde e, principalmente, a nível dos enfermeiros. Portanto, Portugal tem, a nível de estrutura dos profissionais de saúde, nós temos mais médicos em média que muitos países da OCDE, mas temos muito menos enfermeiros. Isso tem a ver um pouco com as nossas práticas, mas é algo que certamente, eu penso que depois, quando a pandemia acabar, tem que ser algo que temos que voltar a falar, se não valeria a pena seguirmos algum modelo de outros países em que utilizássemos mais os enfermeiros também e aumentássemos o número de enfermeiros por 1000 habitantes da nossa população. Aqui também tem a ver com, mais uma vez, a falta de profissionais de saúde nesta área no fundo dos cuidados continuados, em que nós temos muito menos gente em porcentagem do que outros países da OCDE. Isto é algo muito importante, nós sabemos que a nossa população vai estar a envelhecer muito nos próximos anos e, portanto, nós temos que dedicar mais atenção a esta área também, quando a pandemia acabar, certamente. E é isto que eu estou a dizer, o investimento da população. Nós não vamos estar tão mal como o Japão e como a Coreia. Nós fizemos uma vez um cálculo sobre a Coreia, em que, se não acontecer nada na Coreia, o último coreano vai viver na face da Terra em 2500, ou seja, se mantivesse as tendências atuais. Portugal não será de 2500, mas certamente será 2550 ou 2600. Obviamente são cálculos absurdos, mas só quero dizer que tem que se fazer alguma coisa para conseguirmos contrariar, no fundo, um investimento excessivo da população. O investimento é bom, estamos todos a envelhecer, com mais saúde, que é ótimo. Agora, sabemos que é possível vir até aos 80 anos ou mais com muita saúde, mas temos que mudar alguns hábitos dos nossos hábitos de como atuamos na vida, mas também temos que alterar um pouco as nossas práticas de trabalho. Isso podemos falar também na altura das perguntas e das respostas. E como eu disse, a nível do setor dos cuidados continuados, no fundo, temos menos profissionais e também sabemos que os nossos profissionais nesta área têm menos qualificações do que outros países. E, portanto, é uma área que certamente teremos que investir mais dinheiro. E, finalmente, falar um bocadinho que o Pedro Serra Pinto estava a perguntar, no fundo, o programa de referência. Eu acho que primeiro é importante ter em linha de conta, no fundo, o gráfico da esquerda mostra o que está a acontecer a nível dos gastos do Estado, não é? Mostra que as despesas correntes aumentaram muito com a pandemia, os nossos gastos com os juros têm baixado bastante por causa da ação do BCE nos últimos anos, e, portanto, a percentagem que pagamos em juros é menor, não quer dizer que possa se inverter no futuro, mas felizmente neste momento estamos a pagar menos pela dívida. E, por outro lado, vemos que também, a nível de investimento público, nós temos investido muito pouco. Aliás, nos últimos anos, a consolidação orçamental tem sido feita, principalmente à custa das cativações e cortando o investimento público. Este gráfico até é bastante favorável, porque está lá o México, mas quase todos os gráficos da OCDE sobre o investimento público, nós estamos em último. Piores que a Grécia, não é? E, portanto, nós não temos feito nada ao nível do investimento público. Penso que a intenção do governo foi claramente sair dessa situação e ver se consegue aumentar o investimento público numa porcentagem muito mais elevada. Se isto é bom ou mau, eu dou a minha opinião pessoal. Eu acho que certamente algum investimento público é importante. Eu acho que, por exemplo, o investimento público na ferrovia faz sentido, não todo o investimento público na ferrovia, mas faz sentido. Por exemplo, eu dei um exemplo, a minha família está no Algarve, eu ando muito de comboio, e andar de comboio do Algarve para Lisboa, eu acho que é uma vergonha para o nosso país. Nós temos muitos turistas nesses comboios e a linha é péssima e as condições de comboio são muito más. E isso passa-se, por exemplo, não só aí, mas também passa no Porto de Vigo. O Porto de Vigo é uma coisa que é tenebrosa. Melhorou um bocadinho agora,
mas é absolutamente nebulosa. E temos muitas linhas de comboios assim. Portanto, apostar na ferrovia faz sentido se queremos até ter um investimento mais verde, mas também para aumentar a qualidade de vida das pessoas. No entanto, dedicar tanto parte dos nossos, principalmente dos grandes fundos que vêm para aí, para o investimento público, talvez não seja a opção melhor. Eu pessoalmente digo, isto não é a opinião da OCDE, esta é a minha opinião, eu acho que seria, aliás, como aconteceu noutros países, provavelmente mais indicado se dessemos a oportunidade às empresas de investir, de inovar, de empreender. Penso que isso tem mais retorno, mas isso é algo que é uma decisão que é política e, portanto, não vou estar aqui a falar muito mais sobre isso. E, portanto, com isto encerro e depois, certamente, tenho gosto de responder a muitas das perguntas que, certamente, porventura, a apresentação possa suscitar. Obrigado. Obrigado, Álvaro Santos Pereira. Nós normalmente guardamos as perguntas para a segunda parte desta conferência. Portanto, eu passava agora a palavra ao professor Adalberto e depois do comentário, então abríamos a sessão às perguntas à audiência. Muito obrigado e cumprimentar o professor Álvaro Santos Pereira pela excelente apresentação que aqui nos trouxe e também fecharmos este ciclo de 2021 antes do verão dos webinars do Fórum Segundo 21, fechamos com chave de ouro na medida em que fazemos aqui uma espécie de transição da componente sanitária para a componente económica, que é também tão relevante e que está a merecer tanta preocupação. Eu, antes de fazer um comentário mais geral, gostava de fazer alguns comentários muito de pormenor a alguns dos slides que o professor Álvaro Santos Pereira mostrou e que, como aqui há muitos dos nossos amigos que estão aqui são do setor da saúde, eu acho que é importante chamar a atenção porque a leitura dos gráficos é sempre, às vezes, é tricky. Há um aspecto que vale a pena ver, que é dos cuidados intensivos. No slide, Portugal aparecia ao lado em número de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. É evidente que Portugal tinha e tem ainda um déficit nessa área, em termos absolutos, mas curiosamente Portugal aparecia ao lado em número de camas de cuidados intensivos dos países que tiveram melhores resultados na pandemia e menos excesso de mortalidade. Em Portugal, o problema do excesso de mortalidade não se deveu, do meu ponto de vista, a carências de cuidados intensivos, deveu-se a outros fatores e, portanto, nas pandemias, infelizmente, as pessoas morrem mais quando o amontante é negligenciado a favor do ajusante. Depois, naquilo que foi a demografia. Portanto, a demografia e os números também que o professor Álvaro Santos Pereira mostrou, em que diz aquilo que nós frequentemente repetimos, Portugal e a Itália são os grandes líderes do envelhecimento na Europa. A questão das qualificações nos cuidadores para cuidados de longa duração, os gráficos são de 2016. Eu creio que nestes últimos 5 anos, apesar de tudo, houve uma grande evolução, não necessariamente nas qualificações, mas nas respostas, e também houve no número de enfermeiros. Concordo que nós ainda precisamos de mais enfermeiros no SNS, mas nos últimos 6 anos foram admitidos no Serviço Nacional de Saúde. Nós passámos de 37 mil enfermeiros para um número que neste momento deve estar em 47 mil. E ainda são precisos mais enfermeiros, é um facto. A reflexão que depois, do ponto de vista macro, nos terrenos que não são os nossos, nós aqui, o professor Álvaro Santos Pereira, aterrou na tribo da saúde. Atenção, está no meio da tribo da saúde, embora eu veja aqui no ecrã, vejo aqui nomes de distintos e distintas economistas que nos estão a ouvir, mas a esmagadora maioria das pessoas que aqui estão são pessoas que trabalham na área da saúde. A saúde, infelizmente ou felizmente, não se desenvolve, não é verdade, aliada daquilo que é o processo de desenvolvimento do país no seu conjunto. Quer dizer, nós temos uma contradição filosófica, de filosofia política, em muitos países, não apenas em Portugal, em que a saúde é considerada como um centro de custo na lógica orçamental pública, onde o investimento em promoção da saúde ou em prevenção da doença é uma maçada porque não traz resultados no curto prazo e, portanto, muitas vezes
os técnicos, e está aqui o Dr. Walter Fonseca, que trabalha na Direção-Geral de Saúde, aqueles que trabalham na visão estratégica, que procuram fazer com que os últimos 10 anos de vida, falou e bem, um sueco tem uma esperança média de vida semelhante à nossa, mas tem mais 10 anos de vida saudável do que um português. Portanto, aos 70 anos, um sueco, em média, tem uma baixa carga de doença. E um português, aos 59, começa a acumular mortalidades. Portanto, a Covid, o que é que nos trouxe? Trouxe-nos uma reflexão importante. Alguém tem o microfone ligado? A Covid trouxe-nos uma reflexão que é transnacional, é europeia, e nós pela primeira vez temos visto a Comissão e o próprio Conselho e o Parlamento Europeu a dizerem que não, atenção, a saúde é estratégica, os aviões ficaram no chão, foi o vírus, foi a crise sanitária, isto não se pode repetir porque as quedas da criação de riqueza são brutais. Portanto, esse aspecto eu acho que isso vai ficar. Esse receio de que afinal não olhar para a saúde como um centro de valor, de criação de valor, mas apenas um centro de custo, isso está a mudar. As sociedades estão muito mais... interiorizaram o sofrimento e não perdoarão aos governos que desvalorizarem a importância da saúde no desenvolvimento da sua vida e da sua qualidade de vida. Portanto, desenganem-se os governos por toda a Europa que entendem que é possível considerar a saúde como uma lateralidade económica ou como algo que se tem depois de se arranjar emprego e de se cumprir o serviço da dívida individual ou familiar. E, portanto, o plano de recuperação e de resiliência tem que trabalhar o ativo humano para evitar, como dizia bem, que nós em 2060 sejamos apenas 8,6 milhões de portugueses e com 30% dos portugueses com mais de 65 anos. Enfim, com todos os desequilíbrios que isso traz para a economia, para os sistemas de proteção social, para as pensões, etc. Nós não vamos conseguir resolver o problema da demografia, deve-se lembrar que acompanha isso com certeza, em 2017 a Moody's fez um alerta a Portugal relativamente à ameaça demográfica que não estava a ser considerada, digamos, nos planos estratégicos do médio e longo prazo. Mas nós não vamos conseguir resolver o problema da demografia dizendo agora que todas as pessoas com 20, 30 anos vão lá ter muitos filhos. Isto é um processo que é lento. E a única maneira que nós temos de atalhar o inverno demográfico é garantir que temos uma imigração que resulta de uma economia vibrante, como aconteceu nos anos 60 em França, na Alemanha, e, portanto, a imigração é um ativo estratégico no sentido de que são eles que podem vir ajudar a que a natalidade aumente e a que, de facto, nós tenhamos o rejuvenescimento do tecido social. Para concluir esta primeira reflexão, portanto, estamos todos de acordo aqui, temos aqui economistas, temos aqui uma distinta jurista, Maria de Belém Roseira, mas que eu considero que faz parte da tribo da saúde, portanto ela é a presidente honorária da tribo da saúde e está connosco, ela sabe bem o que é a importância do setor da saúde e do setor social, mas o futuro da política na Europa, nos Estados Unidos e nos países mais envolvidos vai trazer para dentro da equação do desenvolvimento a função saúde. Mas a função saúde não na função curativa, porque é outra coisa que é muito difícil. Vocês não imaginam, eu estou farto de dizer, eu não vos recomendo nada que queiram alguma vez ser Ministro da Saúde, porque é um inferno. Porque a capacidade do Ministro da Saúde de explicar a um Primeiro-Ministro, a um Ministro das Finanças, ou até a outros colegas, de que a promoção da saúde tem um payback em termos geracionais extraordinário, tirar açúcar da Coca-Cola. Nós fizemos uma legislação para taxar as bebidas açucaradas, que aliás tem sido muito apreciada pela Organização Mundial de Saúde. Mas 1 minuto do Cristiano Ronaldo fez mais pela educação para a saúde e pela rejeição das bebidas, das sweetened beverages, ou seja, das bebidas açucaradas, do que o trabalhinho que eu fiz com o meu secretário de Estado, Fernando Araújo, e com a Direção-Geral de Saúde, no sentido de convencer a meter uma taxinha nas bebidas açucaradas para depois usar esse dinheiro no reinvestimento, nomeadamente nas áreas mais graves da saúde. Agora, o Cristiano Ronaldo pegou na garrafa, afastou-a e a descapitalização bolsista foi 4 mil milhões de euros. É para aí quase metade do orçamento anual do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, esse investimento é um investimento estratégico e termino com uma inquietação. Eu tenho dito
que a verba que está no PRR para a saúde me deixa triste porque a acho muito curta. 1,3 mil milhões de euros. Eu sei que a distribuição dos recursos é difícil, mas é muito pouco. Para dividir por 4 anos, é muito pouco face à necessidade de reinvestimento nas infraestruturas, equipamentos, no capital humano, etc. Dito isto, Portugal optou por uma via que tem uma parte que todos compreendemos, que é usar aqui, e atenção que eu não sendo economista, como muitas vezes digo, se deve ser o único licenciado em medicina em Portugal, que leu o Financial Times, e portanto eu vou dizer aqui umas coisas que resultam dessa condição de leitor do Financial Times. Nós temos aqui um afloramento keynesiano, temos aqui a tentativa de induzir, através do investimento público seletivo, não é, externalidades na economia privada que deem um boost ao desenvolvimento do país. E isto é um pouco o espírito do PRR. Depois dizia que há ali uma componente excessivamente de alimento da máquina pública. Eu concedo isso. E tenho uma curiosidade, e gostava, e tenho certeza que a OCDE vai fazer isso, de analisar, digamos, como nós fazemos na investigação, aos estudos prospectivos, nós acompanhamos daqui para a frente, qual o resultado na economia real do modelo seguido por Portugal e do modelo seguido pela Grécia. Porque neste momento há uma grande curiosidade sobre a comparação das opções que a Grécia fez e das opções que Portugal fez no desenho do PRR. E quem se interessa um pouco por economia, mesmo que não sejam estudiosos ou, digamos, profissionais da área, vale a pena tentar perceber qual foi o caminho que a Grécia encomendou o trabalho, parte do trabalho foi ajudado por um prémio Nobel da Economia que ajudou o governo a fazer um desenho. A Grécia tem uma lógica de baixar os impostos, não é verdade? De contração da despesa pública, dinamização da componente económica empresarial. E, portanto, como nós somos países que temos alguns problemas que são parecidos, eu acho que era interessante. Sendo que nós temos na saúde, em relação à Grécia, nós damos 10-0. Temos que ser justos. Damos 10-0 em capacidade de resposta, em qualidade de serviço. Infelizmente, a Grécia não creio que tenha um sistema de saúde que seja muito eficiente. E, portanto, em síntese, para concluir e passar a palavra ao meu colega de painel, António Tavares, e depois aos amigos que estão aqui todos e que vão aproveitar a presença do professor Álvaro Santos Pereira, nós todos temos na vida frases que nos marcam na política. Eu fiquei marcado por uma coisa que disse: nós em matéria de consolidação das contas públicas e de equilíbrio orçamental somos todos centenas. E esta vai morrer comigo, não é? E o professor Álvaro Santos Pereira uma vez fez uma alegoria numa intervenção pública dizendo que nós tínhamos que ir fazer exportação e deu os exemplos até, toda a gente na altura brincou, e depois mais tarde as pessoas perceberam que fazia sentido a referência que ele fez aos produtos nacionais, nomeadamente aos pastéis de nata. Lembram-se disso, que foi uma afirmação que foi muito... Às vezes só uns anos depois é que nós percebemos o significado das afirmações. Na altura parecem estranhas. E, portanto, agradecendo muito a presença do nosso convidado, a reflexão que alguém que não é de formação económica faz, mas que olha para isto com algum interesse, e depois desafios muito a aproveitarem o debate e a interagirem, porque temos aqui hoje um convidado, de facto, não só individualmente uma pessoa com um currículo e com um percurso que é digno do maior relevo, mas também pelas funções que tem vindo a exercer na OCDE, é um olhar externo, não é verdade, sobre aquilo que se está a passar, que ajuda muito e que acaba por ter uma independência de análise diferente daquela quando estamos cá dentro. Caríssimo Dr. Pedro. Obrigadíssimo. Passo então a palavra ao Dr. António Tavares. Dr. António Tavares? Pedro, está-me a ouvir? Estou. Ótimo. Já estamos a ouvir. Bom, boa noite a todos. Obviamente, já que o Adalberto falou na questão das frases que marcam, eu permitia-me, se o Álvaro assim deixasse, também o tratar por Álvaro. Também acho que foi uma das que
o marcou bastante e dar-lhes parabéns pela função que desempenha neste momento. Eu vou ser muito breve no meu comentário, porque eu queria salientar 2 ou 3 notas que o Álvaro Santos Pereira teve a oportunidade de nos deixar aqui. A primeira tem a ver com o emprego e com a qualificação. Eu penso que esse é um dos problemas que nós temos, porque acho, no meu ponto de vista, a ausência de uma política de investimentos e de rendimentos tem permitido ou tem falhado neste nosso momento. O salário mínimo nacional está a desenvolver em condições que é ele que está a empurrar, é ele que está a servir de locomotiva para que os outros salários possam crescer um bocadinho, porque infelizmente os salários médios em Portugal são baixíssimos. E isto impacta também na tal famosa grande geração que foi desenvolvida e que foi preparada e que acaba por chegar ao mercado de trabalho e não ter salários condignos. E isso talvez justifique que é que as pessoas depois saem do país, e os mais novos, e nós vamos ficando na tal lógica dos mais velhos. Depois a questão que teve a ver também com os profissionais da saúde, parece-me que essa, que foi transversal também ao Adalberto, tem um bocadinho a ver com as dificuldades que nós temos no nosso atual modelo de saúde, porque é um modelo que tem mais de 40 anos e continua por se alterar, é um modelo que não tem, no meu ponto de vista, está gasto, está esgotado. Não estou com isto a dizer que tenho algo contra o Serviço Nacional de Saúde, nada disto. Eu acho que o modelo que gera o Serviço Nacional de Saúde precisava de levar uma refrescadela e tornar-se mais amigo dos próprios cidadãos. E acho que isso, se olharmos depois para o PRR, vamos ver que o investimento público é elevado, mas há pouca novidade, tirando aquelas áreas que são tradicionalmente novidade, a transição digital. Há pouca novidade, por exemplo, na área da saúde. É fazer equipamentos, é mais equipamento, esquecendo provavelmente, e esta era uma questão que me é a mim particularmente querida, que é a compatibilização entre o setor social e o setor da saúde. Quer o setor social, quer o setor da saúde, precisam de caminhar juntos para resolvermos este problema da demografia, que foi aqui salientado, e que me parece a mim é um problema que precisa de políticas públicas que apoiem as pessoas, e uma delas terá que ser inevitavelmente da área da questão fiscal, uma nova também aqui, algumas novas referências, para se fazer alguma coisa diferente, porque a nossa geopolítica neste domínio, quando olharmos para aqueles números que o Álvaro Santos Pereira trouxe de comparação no quadro da OCDE, parece-me que dispensam qualquer tipo de comentários. E, portanto, temos que inovar, temos que fazer alguma coisa de diferente. Deveria, no meu ponto de vista, já que estamos a falar aqui também com um grande foco em economia e saúde, uma nova gestão da área da saúde, retardando a institucionalização dos mais velhos e apostando mais no apoio domiciliário e no apoio em casa. Porque nós somos um país, e eu há dias ouvi o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares a tirar um número incrivelmente alto de camas sociais nos hospitais. Camas sociais que agora, no âmbito da pandemia, baixaram um pouco, mas que vão inevitavelmente voltar outra vez a subir. Eu acho que nos falta aqui também muita gestão, e foi um bocadinho aquilo que ficou em cima da mesa, sem entrarmos agora aqui nas questões das políticas públicas, mas que vai de certeza absoluta animar o nosso debate e vai de certeza absoluta permitir que esta última sessão do Fórum Saúde 21 seja coroada de êxito. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Eu iria então agora abrir o debate. Nós já temos uma pessoa que se inscreveu para comentar também, que é o Dr. Walter Fonseca. Portanto, eu iria dar a palavra ao Dr. Walter Fonseca e diria já que quem quiser participar pode fazê-lo de 2 maneiras, ou escreve no bate-papo falar, ou então levanta a mão utilizando aqui a função do Zoom. Portanto, eu passaria para já a palavra ao Dr. Walter Fonseca e depois já estou aqui a receber mais inscrições e vou seguir a ordem que aqui tenho.
Muito boa noite. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de assistir a este fórum com palestrantes tão ilustres e com estas duas perspectivas. Eu gostaria, se me permitem, de fazer também uma breve reflexão e depois algumas notas que poderão contribuir para o debate. O professor Adalberto chamou-nos a atenção de estarmos a atravessar uma oportunidade para refletir nestas duas dimensões que para mim, que vem do mundo hospitalar, sempre foram compartimentos muito distantes, a economia e a prestação de cuidados, a saúde em particular. E, de facto, esta pandemia, acho que é uma lição muito relevante, mostrou como estas duas dimensões da sociedade e da vida humana estão interligadas. Pela primeira vez vimos um grande impacto daquilo que é a saúde na economia. E a primeira pergunta que eu gostava de fazer ao professor Álvaro Pereira era como vai a economia e os economistas ver a saúde a partir de agora, isto é, se também da perspectiva económica o setor da saúde vai ser visto de forma diferente. Ouvimos o professor Adalberto dizer que a saúde é habitualmente um centro de custos, não propriamente um centro de criação de valor, e a saúde tem-se habituado a viver assim, ainda que a tribo da saúde, se me permite utilizar a sua expressão, se ache muito importante. Mas talvez nunca outros setores sentiram a saúde e a sua importância como nesta pandemia. Portanto, a minha primeira questão era exatamente esta, se vai também haver uma mudança, ou se perspectiva isso, na forma como se olha para o setor da saúde do ponto de vista macroeconómico. A segunda questão é, de facto, como vamos enfrentar aquilo que são desafios que já existiam, não estes desafios do envelhecimento, do aumento da morbilidade das populações, sobretudo nos países mais desenvolvidos, não são desafios novos, são talvez desafios agudizados pelas desigualdades impostas também pela pandemia, mas de facto todos nós sentimos que há algo que tem que ser mudado. Só que a saúde é um processo muito lento. E para se conseguir atingir indicadores e ganhos em saúde é preciso uma perseverança durante muito tempo para que esses indicadores sejam atingidos. E vivemos num mundo muito, muito rápido, em que queremos tudo no curto prazo. Portanto, a pergunta que fica é como reformar algo que sabemos que será lento, mas teremos que dar sinais de alguns objetivos que rapidamente são atingidos, porque penso que se não for possível algum deste equilíbrio, será também muito difícil convencer que este caminho terá que ser feito. E por isso lançava estas duas primeiras questões, em síntese, se a perspectiva sobre a saúde da economia vai mudar, e como podemos reformar um processo que é lento por natureza, num mundo que cada vez mais exige resultados no curto prazo. E recordo muitos documentos de instituições internacionais que nos têm dito que há 3 grandes desafios nos sistemas de saúde. 2 deles já falámos, é a evolução demográfica e a inovação tecnológica e também da área clínica, mas há um terceiro que são as expectativas das pessoas. Hoje nós também enfrentamos aquilo que são uma mudança muito significativa de expectativas e uma das coisas que muda é a necessidade de resultados no curto prazo. E ficaria por aqui nesta fase. Muito obrigado pela oportunidade. Álvaro Santos Pereira, quer responder? Ok, muito obrigado. Antes de mais nada, deixe-me, acho que vou só responder alguns dos comentários do professor Alberto Campos Ferreira. No fundo, uma das perguntas é parecida com o que o Walter Fonseca está a fazer também, não é? Que é, no fundo, que tipo de saúde vamos ter a partir de agora, não é? Eu acho que a curto prazo ou a médio prazo vai haver mais investimento na saúde, parece-me óbvio, não é? As pessoas não vão esquecer, etc, etc. A grande resposta para mim, a grande questão para mim é daqui a 5 a 10 anos. Quando nós esquecemos da pandemia, daqui a 5 a 10 anos já acabou, não é? Mas nós lembramos, quando andamos com máscara, etc, etc,
mas não vai ser prioridade. E vai haver outras prioridades, pode haver guerras, pode haver outras áreas em que possam parecer prioritárias. E, portanto, a saúde vai sempre ser vista como um custo, eu acho que isso é evidente, infelizmente. Agora, eu acho que é preciso mostrar que, e esta pandemia claramente mostra, que se os nossos sistemas não estiverem preparados, se houver uma crise qualquer, nós podemos passar por dificuldades muito, muito grandes. E eu acho que esta pandemia mostrou uma coisa que para mim é patente, que é os nossos tradicionais problemas de organização, de planeamento, foram mais que patentes durante esta pandemia. Ou seja, eu acho inaceitável um país com o nível de rendimento per capita de Portugal esteve numa altura, e durante bastante tempo, e se nós compararmos os números inteiros, os piores indicadores do mundo a nível per capita. Do mundo. Nada pode justificar isto, a não ser mau planeamento e má organização. Eu acho que é tão simples como isso. E eu não estou a criticar governos aqui, estou a criticar-nos a nós portugueses. Algo falhou. E depois da pandemia, eu espero bem que deva haver uma análise técnica, não política, a política pode-se fazer depois, mas uma análise técnica muito clara do que é que falhou. E falhou bastante grande. Portanto, como eu disse, o que se passou em fevereiro e em janeiro em Portugal não é normal e não é aceitável. Isso tem a ver um pouco com as nossas respostas, no fundo, e com a falta de organização. Eu vou dar outro exemplo agora, que é, nós somos um país sísmico. Nós temos uma grande probabilidade, infelizmente, de mais cedo ou mais tarde poder haver um sismo, quer no Algarve, quer em Lisboa, bastante grande, não é? Portanto, não quer dizer que seja como aconteceu em 1755, mas mesmo que seja em 1969, nós vamos ter bastantes danos e muitas vítimas. O que é que nós andamos a preparar para isso? Ou seja, o próprio sistema de saúde, como é que o sistema de saúde está preparado para um eventual sismo grande em Portugal? Quais são os nossos planos de contingência? Quais são os nossos planos de emergência? Como é que os nossos hospitais, os nossos centros de saúde estão a ser preparados, não só preparados, mas também vistoriados para saber que se não vão falhar criticamente se houver um sismo? São esse tipo de coisas que nós temos que planear. E os países, o que distingue muitas vezes Portugal dos países mais... Nós somos um país desenvolvido, mas dos mais avançados, é que eles, durante décadas, estão sempre a pensar em reformar e estão sempre a melhorar e tentar melhorar os seus sistemas críticos. E o sistema de saúde é um sistema crítico, é fundamental. E, portanto, acho que nós temos que... isso tem um pouco também a ver com a segunda pergunta que o Walter Fonseca está a ver, portanto, está a perguntar. A primeira pergunta é, no fundo, se a saúde é um custo. Será sempre um custo. Acho que as pessoas vão, neste momento, vai haver mais investimento, mas a grande prova, o que poderá acontecer, se alguma coisa estrutural se poderá passar, vai ser daqui a 5 ou 10 anos. E imaginemos, esperemos que não, mas os legados da crise estão aí e provavelmente vamos ter maior dívida das empresas, vamos ver o que é que acontece a nível da dívida do Estado daqui a uns anos, e portanto é bem possível, esperemos bem que não, que possa haver outra crise por um motivo qualquer, não é? E aí vamos ver se a saúde continua a ser prioridade, não é? Se uma crise económica novamente, se a saúde continua a ser uma prioridade. E eu duvido, infelizmente duvido muito, porque é fácil, é como o investimento público, é fácil de cortar, é uma das áreas onde é fácil de cortar. Agora, o que eu disse, o que eu acho que era importante era, isso tem a ver um pouco com a segunda pergunta do Walter, que é como reforçar este processo lento quando o mundo precisa de respostas práticas. A única possibilidade de fazer isto é planear e ter pensamento estratégico a longo prazo. Ou seja, e ver as melhores práticas dos vários países. Ou seja, ver o que é que funciona nos outros países, o que é que nós podemos adaptar aos nossos sistemas. E eu acho que isso é fundamental. A grande diferença que existe entre nós e muitos países nórdicos e países mais a norte, ou que não sejam a norte, mas países mais avançados, é que nós melhorámos muito nas últimas décadas, mas continuamos muito a fazer as coisas em cima do joelho e sem planear devidamente. E sem, pessoalmente, pensar estrategicamente.
Ou seja, nós sabemos que daqui para a frente vamos ter, a nível económico, vamos ter 3 ou 4 grandes desafios. Vamos ter a digitalização, que obviamente a pandemia acelerou. Vamos ter a questão do envelhecimento, que é uma oportunidade também, mas é um grande desafio. E vamos ter a questão das alterações climáticas. O que é que nós nos estamos a preparar para essas coisas? Que tipo de reformas é que nós precisamos fazer no nosso sistema de educação, no nosso sistema de saúde, no nosso sistema de saúde, no sistema de pensões, etc., etc., para nos precavermos contra esses desafios, para tornarmos as nossas populações com maiores qualificações. Portanto, eu acho que o curto e o longo prazo existe, sem dúvida que existe esse trade-off, existe no fundo tem que se decidir o que é que se vai fazer, mas os países que conseguem avançar mais rapidamente são os que pensam que o longo prazo tem que ser uma política de curto prazo. Ou seja, pensar como é que nós estamos num processo de continuous improvement, ou seja, continuar a melhorar constantemente, quer seja na saúde, quer na educação, etc., etc. Portanto, é certo que as reformas demoram tempo. O que não é certo é que nós deixemos de fazer reformas e que nós só passamos reformas de 10 em 10 anos ou de 20 em 20 anos, etc., etc. Esse é o nosso problema. É que nós pensamos que fazemos uma leva de reformas, está tudo feito. E não está. Porque o que se passa, o que os outros países fazem é, depois das reformas, é preciso reformar as reformas e reformar as reformas das reformas. E é preciso pensar noutras reformas. Ou seja, é preciso estar sempre a pensar exatamente como fazer. A melhor maneira de o fazer, quanto a mim, e eu vejo isso em muitos países, eu sigo neste momento mais de 50 países, mas os que eu vejo que têm dado mais resultados, sem dúvida nenhuma, são os onde há mais diálogo social. Pode demorar mais tempo fazer reformas, mas maior diálogo social e pensamento crítico a nível quer dos sindicatos, quer das empresas, quase sempre dá melhor resultado e, portanto, acho que isso era fundamental que fosse para a frente. Eu penso que respondi a maior parte das perguntas, espero bem que sim. Eu penso que sim. Uma coisa, como é que, já sei, eu ouvi outra pergunta que acho que foi do Dr. Adalberto Ferreira, que era como é que vai a saúde ser vista pela economia? E eu acho que a saúde vai ser vista pela economia, primeiro, a questão mais premente vai ser, sem dúvida nenhuma, a nível do envelhecimento, e que vai ser, em parte, visto como um custo, mas tem que ser visto como uma oportunidade. Por isso precisamos fazer reforma dos nossos sistemas de trabalho e de pensões, etc., etc. Mas eu acho que também há muitas oportunidades, ou seja, a saúde pode ser vista como uma oportunidade. O turismo de saúde era algo que estava a ser já equacionado, já estava a avançar, e eu acho que é algo que tem que se apostar um pouco mais. Mas eu acho que tudo vai depender um pouco, como eu disse, desta vontade ou não de queremos reformar o país e de pensar que não é jogando o dinheiro para cima dos problemas que vão resolver os problemas. Eu acho que isso se faz com reformas. Obrigado. Eu passo então agora a palavra ao nosso próximo, portanto, seguindo aqui a minha lista, é o professor Orlando Monteiro. Muito obrigado, muito boa noite. Boa noite, Dr. Serra Pinto. Eu queria colocar duas questões ao Dr. Álvaro Santos Pereira. Uma delas tem a ver com as 4 recomendações que estão aqui expressas da OCDE, que tem a ver precisamente com o que disse, com não retirar estímulos à economia dos países analisados demasiado cedo, com a necessidade de reformas, de controle financeiro dos gastos e do investimento na saúde. E em que medida é que vê que isso está a ser cumprido ou não pelo nosso país. A segunda questão, eu aproveitando aqui para cumprimentar também o professor Walter Fonseca, porque lembro-me bem que no retomar das guidelines para o retomar da atividade dos médicos dentistas, ele foi absolutamente crucial, e lembro-me de estarmos ambos até altas horas a preparar a profissão para retomar a atividade, não só os médicos dentistas, mas também os higienistas orais. Aliás, aproveitando a presença também da doutora Fátima Duarte, que também está aqui neste painel, presidente da Associação Portuguesa de Higienistas Orais. Mas eu volto ao que todos falaram, especialmente talvez o professor António Tavares, relativamente à demografia, porque agora mesmo vindo a um fórum com a Confederação Nacional de Profissionais Liberais do Brasil, que representa 300 e tal sindicatos e cerca de 15 milhões de profissionais liberais no Brasil. Ora, nós não podemos iludir esta questão da demografia, e não a podemos iludir na medida que eu julgo que no relatório do que eu tive acesso não
se fala pouco da grande concorrência que nos vai mover nestas próximas décadas, que é a concorrência por recursos humanos e, se possível, qualificados. Ora, com este inverno demográfico que nós temos pela frente, que é absolutamente dramático, tudo o que se pode eventualmente aqui falar, e também gostava de ouvir um comentário seu, Dr. Álvaro Santos Pereira, isto é absolutamente dramático e mais uma vez com a congênere brasileira, e não só, podia ser também venezuelana, podia ser colombiana, podia ser mexicana, podia ser daquelas regiões do mundo que têm mais afinidade cultural e linguística com Portugal. Nós devíamos ter em cada consulado, em cada embaixada, uma agência ativa para recrutamento de pessoas e para as fazer chegar ao nosso país. De outra forma, nós não vamos conseguir resolver este problema demográfico. Continuamos a, entre aspas, produzir como salsichas, e salsichas não é um mau termo, na medida em que os produzimos com muita qualidade e muito bem calibrados, profissionais, que vão para outros países da Europa, e nós vamos sempre ter falta de enfermeiros, de médicos dentistas, de médicos, se não os formos recrutar a algum lado. E quem diz estes profissionais, diz outros. Portanto, o meu desafio era aqui o desafio da demografia, e o que é que mais uma vez está, a pergunta é retórica, porque não se está a fazer absolutamente nada em Portugal relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Posso responder? Com certeza. Primeiro, muito obrigado pelas perguntas, são certamente muito estimulantes. Primeiro, o que é que o que é que os governos estão a fazer, principalmente o governo português, está a fazer em relação ao que nós temos protagonizado e preconizado na OCDE. Nós temos, a nível de política, temos dito muito claramente, é que neste momento os estímulos monetários e fiscais devem manter-se até a economia estar a recuperar, ou seja, recuperar, mas bem recuperada. E eu acho que os governos neste momento estão a manter. Nós também dizemos que os apoios têm que se redirecionar, não para toda a gente, mas têm que se redirecionar para os que mais necessitam e para os setores mais necessitados. Os governos estão a tentar fazer isso, é mais fácil dizê-lo do que fazê-lo, assim como nós dizemos muitas vezes nas organizações internacionais que é preciso só manter os apoios às empresas viáveis. Olha, só quem nunca esteve no governo é que pode dizer uma coisa dessa. Eu costumo dizer isso às minhas equipas porque eu dou um exemplo, os holandeses dizem exatamente isso. Os holandeses têm muito dinheiro neste momento e fizeram estímulos fiscais muito, muito fortes, subsídios, não empréstimos, não garantias de Estado, etc. Nós fizemos, não tínhamos margem. Eles deram subsídios a tudo, até para os custos fixos das empresas, e porque podiam, tinham margem fiscal para o fazer, mas eles próprios dizem, nós não conseguimos, tentámos, mas não conseguimos distinguir o que é que são empresas viáveis e não viáveis. Eu acho que isso são só quem nunca passou por um governo ou não percebe o que é política pública, na prática é que pode dizer uma coisa dessa. Não é possível, é muito difícil ver isso. Agora nós sabemos quem foram os setores e as pessoas mais vulneráveis e os mais afetados, isso pode ser, os recursos podem ser feitos. Agora, a grande questão que nós dizemos também é começar a preparar o futuro, ou seja, quando a pandemia acabar, isto vai acontecer, esperamos bem, certamente em Portugal no final deste ano, esperamos bem, e na Europa e nos países mais desenvolvidos, esperamos bem que nos subdesenvolvidos, ou nos menos desenvolvidos, aconteça no final deste ano, ou provavelmente vai ser no próximo ano, mas quando isso acontecer, a atenção vai ter que ser feita exatamente para o médio e longo prazo, ou seja, em Portugal e outros países vamos ter que olhar para, no fundo, vamos ter, claro, muitos estímulos económicos a nível do PRR, etc., mas vamos ter uma dívida pública muitíssimo elevada e dívida privada muito elevada. E o crédito mal parado a aumentar, porque há setores como o turismo em que claramente vai aumentar o crédito mal parado. E, portanto, é importante preparar o futuro. E para preparar o futuro é ter uma política fiscal que vai ter que ser por dentro. Eu não concordo que devemos ser todos centeno, porque eu acho que a política fiscal, embora já elogiei várias vezes a política fiscal por dentro que foi feita, mas foi uma política de corte de investimento público e de cativações. E eu penso que tem que haver uma política mais estratégica a nível de despesas públicas. Mas acho que certamente os países estão a fazer o que a OCDE está a preconizar,
mas ainda não estou a ver a segunda parte, que é a OCDE preconiza reformas, pensar nas reformas e também estratégias fiscais a médio prazo para começarmos a diminuir a dívida pública. Isso ainda não está a acontecer. Espero bem que aconteça. Certamente o Ministro das Finanças pensa nisso e vai fazer a nível de dívida pública, resta saber como é que nós o vamos lá chegar. Mas acho que vai continuar a prudência fiscal em Portugal e ainda bem, e devemos saudar que isto não é uma questão de esquerda ou direita, a prudência fiscal tem que ficar para um país que tem 130% do PIB de dívida, portanto é óbvio que tem que continuar a prudência fiscal. Em segundo lugar, a questão da demografia. Eu não tenho dúvidas nenhumas que esta é uma questão fundamental para Portugal nos próximos anos, por dois motivos. Primeiro, em todo o mundo nós sabemos que o grupo que está a aumentar mais proporcionalmente todos os anos é o grupo dos centenários. Felizmente estamos a viver muito mais anos do que vivíamos antes. Isso é graças exatamente a vocês, aos setores da saúde e às nossas inovações tecnológicas e de saúde que nós temos tido nos últimos anos. E melhores estilos de vida, de certo modo, embora países como os Estados Unidos baixou a esperança média de vida em parte por estilo da vida de algumas partes da população deles, e também dos opioides, etc. Mas o grupo que está a aumentar mais é o centenário. O que quero dizer é que isto é uma revolução total para nós, e para toda a sociedade humana, que é, nós tínhamos o nosso sistema de saúde, de pensão, os nossos sistemas educativos, etc., todos virados para nós vivermos até aos 65, 70 anos. Reformávamos aos 60, aos 70, 75 morríamos, infelizmente, ou então alguns viviam um bocadinho mais, às vezes não com muita saúde. Nós, neste momento, estamos totalmente, está a ser, principalmente os países mais desenvolvidos, está a ser totalmente revolucionário, ou seja, nós estamos a viver até aos 90, 100 anos, conseguimos, em média, viver até os 80, 80 anos com boa saúde, felizmente, em alguns países até mais que isso. Isso quer dizer que nós temos 20 anos se nos reformarmos aos 60 ou 65, temos 20 a 25 anos em que o Estado vai ter que estar a pagar pelas nossas pensões. Isso é totalmente incomportável neste momento, porque principalmente em sistemas de pensões que não se capitalizaram como os portugueses e os outros. Não é? Nós fizemos reformas interessantes até ao longo dos anos, não? Mas esse vai ser um desafio. Como é que nós vamos lidar com pessoas a viverem muitos mais anos? Por outro lado, uma das respostas tem a ver exatamente com o que estamos a falar aqui, que é com concorrência por recursos humanos. Nós temos uma política de imigração que é uma política muito ad hoc, não é pensada, estratégica. Quando nós olhamos para países que têm políticas de imigração estratégica e pensada, por exemplo, o país onde eu vivi muitos anos foi o Canadá, mas também a Austrália e outros, e também alguns países da Europa, mas não tanto como os países do chamado Novo Mundo, são políticas de imigração que tentam atrair imigrantes qualificados, não só imigrantes pouco qualificados, como nós fazemos, é imigrantes qualificados, são médicos, enfermeiros, etc. Agora, tem que haver vontade parte a parte, inclusive, vou agora ser um bocado crítico aqui, dos médicos e dos enfermeiros para não se protegerem a si próprios, ou seja, tem que haver reconhecimento das credenciais, se for caso disso, dos indivíduos que querem vir exercer para Portugal. Eu sei que isto é muito polémico, até no Canadá era super polémico, e como disse, é um país que atraía muitos recursos qualificados. Agora, um país que consegue trazer pessoas que já têm licenciaturas, ou mestrados, ou doutoramentos, para vir trabalhar para o país, é como um almoço grátis por excelência. Ou seja, se nós conseguirmos ter uma política de imigração em que tentamos ativamente trazer pessoas de vários países que tenham licenciaturas, mestrados, doutoramentos, que queiram vir para um país que os acolhe e é onde é atrativo trabalhar, obviamente, isso é uma política que nós ganhamos com isso e ajuda-nos a nível demográfico, mas também ajuda-nos a tentar ultrapassar um dos problemas que nós temos, que é a falta de qualificação e falta de recursos em algumas áreas como a saúde. Agora, primeiro, como eu disse, tem que haver vontade que os profissionais da saúde ou de outros setores queiram que isso aconteça, e segundo, depois temos outro movimento que está a acontecer e nós não podemos deixar de pensar nisso, que é os movimentos populistas vão, se nós tivermos uma política de imigração mais agressiva, mas melhor, os movimentos populistas, como já existem em Portugal, vão dizer que o que querem é dar o Portugal aos outros países e tirar os direitos a nós, não é? Aos portugueses. Claro que isso tem que ser feito de uma forma pensada e estruturada.
Infelizmente, até agora não o vejo. Portanto, eu estou totalmente de acordo que é importante atrairmos mais cérebros, atrairmos mais pessoas com recursos qualificados, mas temos que pensar a nível estrutural como é que vamos fazê-lo e ter uma política de imigração em que isso possa ser possível. Neste momento, como eu disse, não se faz. Obrigado. Doutora Maria de Belém, tem a palavra. Doutora Maria de Belém. Estou sem, estava sem som. Não, mas agora já estamos a vê-la e já estamos a ouvi-la. Está tudo bem. Eu não me vejo, mas também não faz diferença. Mas nós estamos a vê-la, Porque sei que estou cá. Ora bem, muito boa noite a todos, obrigada por esta oportunidade. Queria cumprimentar o professor Álvaro Santos Pereira. Infelizmente não o vi desde o princípio, não consegui chegar a tempo e agora perdi-o. Agora, ainda há bocadinho tinha aqui no meu ecrã e agora perdi, eu gostava de o ver. Até porque nós, na altura em que eu era representante da oposição e o Álvaro Santos Pereira estava no governo, trocamos sempre boas ideias em conjunto e ficamos a estimar-nos mutuamente. Ora bem, eu gosto muito de o ver na OCDE. Durante muitos anos eu fui deputada à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e tinha sempre a incumbência na minha comissão de analisar os relatórios que anualmente a OCDE produzia para o Conselho da Europa. E era eu depois que apresentava o parecer da minha comissão em plenário e discutia com o secretário-geral, na altura, Angel Gurria, não sei se ele já saiu, porque há dias ou há tempos li que ele ia finalmente reformar-se. E precisamente eu fazia e analisava relatórios da OCDE sob a perspectiva da Comissão de Assuntos Sociais, que eu integrava na altura, para além de outras comissões do Conselho da Europa, porque esta relação entre a saúde e a economia sempre me interessou imenso e fez parte sempre da minha vida política na saúde, que foi e tem sido bastante longa. Ora bem, neste contexto, e uma vez que nós falamos de indicadores de saúde, nós não podemos comparar acriticamente os indicadores de saúde sem ter em conta o contexto de cada país. Porque nós temos bons indicadores de saúde, quase todos os nossos indicadores de saúde são muito bons, apesar de nós sermos dos países mais desqualificados e mais pobres, termos a população mais desqualificada e mais pobre no conjunto dos países com que nos comparamos. E o indicador onde depois isso se vai revelar é precisamente naquela altura em que depois é mais pesado para o sistema de saúde, que é precisamente na vida saudável depois dos 65 anos. Porque quando nós falamos e dizemos que estamos preocupados com a demografia, nós estamos preocupados com a demografia na saúde também, porque a demografia na saúde em Portugal significa uma pressão enorme sobre os serviços de saúde. E, portanto, como diz bem, nós precisamos de pensamento estratégico para a saúde, e precisamos de pensamento estratégico em várias outras áreas que aqui referiu e apontou, e que tem que ver com a educação, porque não podemos continuar com o nível de qualificação da população portuguesa como temos. Precisamos de políticas ativas de luta contra a pobreza, como temos algumas, mas não temos, já as devíamos ter afinado bastante mais. E precisamos também de uma fortíssima aposta
nas questões ambientais, que, como nós sabemos, são também fortíssimas determinantes da saúde. E neste contexto, precisamos e precisávamos de pensar nestas coisas a sério e nestas coisas desligadas do tradicional despique político ou partidário, na medida em que elas são mensuráveis através de dados objetivos e podemos depois discordar nas soluções. Mas a análise, a identificação do problema, ela tem que ser clara e objetiva para nos permitir depois equacionar sobre estes problemas as reformas, porque a mim não me interessa falar apenas em reformas por reformas. Aliás, em Portugal nós temos um outro problema, é um problema muito grave, e que é a questão de que, para já, reformas têm nome. Se for de alguém de quem nós não gostamos, pode ter feito uma reforma que seja muito útil, mas deita-se pela janela fora. E depois, como não temos realmente uma abordagem que siga uma metodologia correta de avaliação, nós deitamos fora aquilo que é bom e replicamos aquilo que é mau, o que é realmente assassino do ponto de vista do esforço que muitos empregam, estejam na política, estejam nos serviços públicos, estejam nos campos empresariais, e que vai tudo fora precisamente porque não fazemos as avaliações adequadas e aquelas que realmente servem para aprofundar, melhorar, rever sistematicamente, no sentido de estar sempre a fazer melhor relativamente às reformas e aos passos que nós vamos dar. Dito isto, queria também referir uma coisa. Eu concordo bastante com o que aqui foi dito relativamente à imigração. Nós não podemos continuar a olhar para a imigração como o acolhimento das pessoas que chegam cá, ou das pessoas que nós, no âmbito das políticas da União Europeia, achamos que devemos receber de braços abertos. E também não podemos ter ilusões nesta matéria. Quando aí há alguns anos, poucos anos, houve aquele problema de grande polémica com as políticas de imigração na União Europeia, quando se fez aquele acordo com a Turquia, etc, etc, etc. Nessa altura os países todos comprometeram-se a receber uma série de imigrantes que estavam em condições péssimas por aí fora. E Portugal, que recebeu poucos imigrantes nessa altura, por acaso recebeu pelo menos 2 pessoas a fazerem hemodiálise. E eu gostava de saber se no conjunto dos países europeus, Portugal, com as suas dificuldades económicas, é o país que deve receber pessoas que estão com problemas de saúde gravíssimos. É evidente que Portugal recebeu aquilo que os outros não querem, porque nós não temos nenhuma política sobre que tipo de imigrantes é que nós devemos procurar para nos ajudarem, da mesma maneira que também não temos nenhuma política para que haja uma política eficaz, para que haja um regresso, eventualmente, dos portugueses que emigraram porque o país os trata mal e não os consegue integrar com o grau de exigência que hoje em dia essas pessoas têm. Porque nós temos hoje em dia os nossos jovens com contacto com países com uma organização completamente diferente, com um respeito pelos cidadãos completamente diferente, com uma relação com eles completamente diferente. Eles chegam cá e já não se habituam à nossa desorganização, ao e-mail que não tem resposta, ao pedido de reunião que fica esquecido numa gaveta, à dificuldade, à quantidade de papéis que é preciso coligir e tratar, a quantidade de organizações com as quais é preciso contactar para resolver uma coisinha de nada, e as pessoas desistem e vão-se embora. E nós também precisávamos de pensar como fixar melhor as pessoas, para além de
O professor Adalberto dizia bem, não é de repente que as pessoas aqui vão desatar a ter criancinhas, mas também poderíamos ter políticas a nível da segurança social e a nível fiscal um bocadinho mais amigáveis para as pessoas que gostariam de ter mais filhos e que não os podem ter, porque em Portugal apenas as pessoas mais pobres podem ter filhos, porque são financiadas através do abono de família de uma forma que leva a que nem sequer tenham incentivo para trabalhar, porque é mais barato receber, ou melhor, é mais rentável receberem os rendimentos que se pagam através do abono de família às pessoas que não têm, digamos, que integram uma determinada condição de recursos, do que a classe média que não tem qualquer apoio, que gostaria de ter mais filhos e que não pode porque tem outro tipo de exigências para os filhos, e se os põe num infantário mesmo público tem que pagar uma mensalidade elevadíssima, superior à de qualquer universidade, quando as pessoas de baixos rendimentos não pagam. É justo que não paguem, mas eu também, se for classe média e em Portugal quem ganhar 3.000 euros por mês já paga a integralidade dessas mensalidades, é evidente que tem imensas dificuldades. Portanto, dito isto, queria só acabar dizendo o seguinte: nós temos que refletir em todas estas coisas de uma forma realmente bastante integrada, porque se há um setor em que tudo o que funciona mal nos outros sítios vem cair, e vem cair como grande pressão do ponto de vista financeiro, é na saúde. Mas a saúde também não pode ser esquecida como área de criação de produtos de alto valor acrescentado, e não é apenas o turismo da saúde. Eu acho que o setor privado da saúde podia ter um papel muito bom a nível do turismo da saúde em Portugal, mas para além disso, a quantidade, digamos, de oportunidades que a saúde oferece do ponto de vista económico devem ser sublinhadas e realçadas, e nós, como pequeno país e país que podia e que tem já um cluster, mas esse cluster devia ser olhado com muito mais determinação na área da saúde. Basta dizer que em poucos anos o Health Cluster já contribui mais para o PIB português em termos das exportações do que a indústria do calçado e a produção de vinho. Portanto, quer dizer, é um setor com grande pujança desse ponto de vista, e nós temos precisamente nesta área um escola de gente fantástica, muito boa, que em articulação hoje em dia com as engenharias, com a biologia, as biotecnologias, etc., em que podemos realmente, se apostarmos nisto, ter aqui uma fortíssima alavancagem do ponto de vista do crescimento da economia, que não pode ser desperdiçada. E dito isto, acho que, aproveitando os nossos imigrantes qualificados, como são todos aqueles que estão em organizações internacionais e ao nível é que está o professor Álvaro Santos Pereira, acho que seria interessante nós criarmos pequenos espaços de reflexão sobre este tipo de matérias, que ancorados em dados objetivos, com todas as correções que pudéssemos fazer relativamente às nossas especificidades, podermos construir como dinâmica da sociedade civil. Eu acho que a sociedade civil é realmente muito acomodada, muito pouco reativa, para começarmos realmente a sermos nós próprios os proponentes de políticas públicas que também beneficiem daquilo que é a experiência, o querer, a vontade,
do conhecimento e, sobretudo, o desprendimento de muitas pessoas que não querem nada para si, mas sobretudo para render aquilo que foram aprendendo nas oportunidades que tiveram ou nas oportunidades que estão a ter, como é este palco extraordinário da OCDE, onde temos a sorte de ter um português numa posição tão elevada. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria de Belém. Eu, ainda antes de passar a palavra ao Álvaro Santos Pereira, eu passaria a palavra ao professor Adalberto Campos Fernandes, que pediu também para intervir, e depois ficaria... Muito rápido. As conversas são como as cerejas, não é verdade? Como diz o povo. E este é o último fórum antes do verão, e eu gostava de fazer aqui, se me permitem, algumas reflexões de farewell, antes da partida para férias, um pouco uma síntese de tudo aquilo que foi dito pelos nossos tão brilhantes oradores que nos antecedem. Nós temos um problema estratégico no país que tem mais de 40 anos, que é a erosão da autoestima. Somos particularmente dados a nos fustigar. E somos particularmente dados a nos fustigar, a responsabilidade aqui é repartida por todos. Quando estamos no poder, fustigamos a oposição, quando estamos na oposição, fustigamos o poder. Por outro lado, somos muito pouco cerebrais, muito pouco frios, na apreciação da qualidade e da utilidade da continuidade das políticas, porque o país, quase 50 anos depois do 25 de Abril, foi construído por um conjunto de soluções políticas diversas, onde muita gente foi servindo o país, não apenas nos governos, mas também nas empresas, no setor social, enfim, na economia. É evidente que a melhor maneira de nós projetarmos um desenvolvimento melhor, e o que nós queremos fazer todos os dias, estando na política ou não estando na política, é fazer melhor, é o improvement, como dizia o Álvaro Santos Pereira, é o continuous improvement, é a melhoria contínua, que nós também na saúde falamos muito da melhoria contínua da qualidade. Nós não podemos usar, do meu ponto de vista, na política, aquilo que não usamos na ciência, que é expressões como nunca, nenhum e nada. Eu não acompanho esta ideia de que nós não fizemos nada em Portugal sobre A, nós não temos nada em Portugal sobre B, nós nunca pensámos, porque de facto, o que é facto é que o país, cheio com muitos problemas que tem ao dia de hoje, fez uma trajetória que é uma trajetória de recuperação de indicadores. Eu digo muitas vezes aos alunos, quando aparece um ou outro mais pessimista, que se entretenha a passar uma tarde na Pordata. Foi talvez uma das obras mais importantes que a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a professora Maria João Valente Rosa fez, para nós, de facto, tomarmos um duche frio de realismo. Isto não quer dizer que, quando nós analisamos com tristeza e com preocupação para debilidades que fomos acumulando ao longo do tempo, não tenhamos a serenidade que devíamos ter num think tank alemão. Os think tanks alemães caracterizam-se basicamente por três coisas: são serenos, são objetivos e são isentos. E nós, nos think tanks, muitas vezes não somos serenos, não somos objetivos e não somos isentos, porque somos latinos, porque é a nossa natureza. Basta que esteja a falar alguém do Sporting, para que eu, que sou benfiquista, fico logo com as mãos de fora. E somos muito também sensíveis à crítica, porque achamos que a crítica ou o contraditório é um ataque pessoal. Por exemplo, eu estou particularmente à vontade porque em 12 de janeiro, antes da primeira reunião do IFARME, a seguir ao Natal, eu disse que o carro estava desgovernado e era preciso travar as 4 portas. Tivemos um excesso de mortalidade acumulado, tivemos de facto esse problema que nos deixou muito mal. Mas, se calhar nenhum dos 48 convidados que aqui estão sabe que nós, em mortalidade por 100 mil habitantes ao dia de hoje, somos o 25º país do mundo. Mas que pior, muito pior do que nós, à nossa frente, estão 3 países que integram o G7 e que são referenciados internacionalmente como países ricos e muito dados a questões de planeamento e de organização. E falo em relação ao G7 da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. E ainda pior do que nós, estão 2 dos países mais ricos da Europa, muito à frente de nós, nomeadamente a Bélgica e a Espanha. Quero eu com isto dizer que Portugal tem motivos de orgulho para ter o excesso de mortalidade que teve? Não, não tem. E acompanho aqueles que dizem que se eu tivesse a responsabilidade máxima no governo, do partido fosse ele qual fosse, eu já teria anunciado que no fim da pandemia haveria uma avaliação externa independente
para que os portugueses percebessem, não para culpar ou castigar ou prender, mas dizer, olha, fizemos bem isto, fizemos mal aquilo, e aqui fomos imprudentes e aqui fomos competentes. Em relação, há bocado o Álvaro Santos Pereira falava sobre a questão do centeiro, essa frase que ficou colada no meu casaco, que eu disse em 2016, eu voltaria a repetir. Porquê? Porque o Mário Centeno, sacrificando-me a mim e a outros ministros das áreas setoriais sociais, nomeadamente com cortes no investimento, é verdade, conseguiu em 1 ano e meio passar os juros da dívida pública, a fatura dos juros anuais da dívida pública, de quase 8 mil milhões para 5 mil e tal milhões. E, portanto, à custa, naturalmente, de um sofrimento enorme setorial que nós tivemos. Agora, o que é que nós temos feito tão bem? Nós hoje somos dos países que têm a maior dinâmica de exportações. E o mérito é do governo que está em funções agora. Não é deste governo, é do governo anterior, é de todos os governos. Quer dizer, Portugal hoje é um grande exportador, falávamos disso ontem, eu e a Maria Helena Rosário, temos uma visita, falávamos disso, Portugal está a caminhar para os 50% das exportações sobre o produto, embora de uma grande componente de turismo, que ainda é bastante relevante. E terminava com uma última nota, porque eu acho que este fórum é dos melhores que nós tivemos em termos de pensamento fora da caixa da saúde, que é o seguinte: qual é a palavra-chave, meu caro Ricardo Correia de Matos, presidente da secção regional dos enfermeiros da Acção Centro, um bom amigo, falou-se hoje aqui muito enfermeiros, mas qual é a palavra-chave que nós usamos na política para fazermos apelo a uma abstração que o povo não consegue compreender? É a questão das reformas. Eu estou totalmente de acordo com aquilo que foi dito por Álvaro Santos Pereira, que a lógica, a política de qualidade, as políticas públicas são as políticas que se reformam, que depois que as reformas reformam as reformas, e as reformas reformam as reformas. Isto é o continuous improvement. Mas as reformas têm que ser explicadas, como ele disse muito bem, a quem são os agentes do seu desenvolvimento ou da sua aplicação. Por isso é que o diálogo social nos países, como foi muito bem referido, os países com mais sucesso na regeneração reformista, são aqueles que têm um bom diálogo social e que não vivem num confronto, que é um confronto muitas vezes espúrio. Nós em Portugal temos essas coisas, e o Ricardo Correia de Matos sabe o que eu vou falar, porque nós no meu tempo de governo tivemos com os enfermeiros legitimamente, muita reivindicação, nós fizemos algumas coisas, avançámos, queriam repor direitos que lhes existiam e que reivindicavam há muitos anos. Mas quantas vezes nós estávamos nos gabinetes a ter um diálogo que é um diálogo social construtivo, inteligente, e os próprios dirigentes não conseguiam controlar depois aquela crítica panfletária, aquela gritaria que se faz depois com os pinos do lado oficial, com a gritaria na rua, com os mídias, etc. E é talvez aí, para terminar, que falta uma cultura verdadeiramente democrática, não é uma cultura de voto. É uma cultura em que as pessoas conversam umas com as outras, como aqui foi uma conversa entre a Maria Helena Rosário, que foi presidente do Partido Socialista, o Álvaro Santos Pereira, que foi ministro da Economia no governo de centro-direita, PSD-CDS, e as pessoas chegam ao fim da noite e dizem assim: ok, o que nos move é melhorar o nosso país. Para lá chegarmos, eu tenho esta ideia, o que é que tu achas? E dizia há bocado o António Tavares: está bem, mas se calhar está na altura de introduzirmos aqui alguns remédios, algumas medidas, vamos estudar isso, vamos apreciar isso. Essa cultura democrática, que é o diálogo entre pessoas inteligentes, serenas, que de facto dão o exemplo para baixo, porque depois o povo é muito inteligente e é muito intuitivo, e quando vê as pessoas aos gritos umas com as outras, o povo fica dividido e não compreende do que é que nós estamos a falar. E é esta reflexão que eu gostaria de vos deixar da minha parte, dizendo que foi muito agradável, foi muito bom, eu gostei muito, e muito obrigado pela presença de todos. E é também bom que há aqui muitos médicos, há aqui muita gente da saúde, que os médicos percebam que a economia é demasiado importante para ficar entregue aos economistas. E, portanto, nós temos que cuidar da economia, e sempre que tivermos um economista entre mãos, médicos e enfermeiros, nós temos que lhe fazer notar que nós conseguimos controlar a vida dos economistas de uma forma mais eficaz do que os economistas conseguem controlar a nossa vida. E, portanto, às vezes, estou a ver aqui o Leopoldo Matos, que é gastroenterologista, ele tem a capacidade até de ver os economistas por dentro, e é isso que a medicina tem em relação à economia, e que
que eu gostaria também de, em tom de brincadeira, gostaria de deixar. Muito obrigado, um abraço ao professor Álvaro Santos Pereira, à Maria Belém, ao professor Orlando, que são sempre pessoas com intervenções muito inteligentes e ao meu companheiro de painel. Ele está... Nós temos que ir para um programa de televisão, António Tavares, substituir a Joana Amaral Dias. Acho que sim, acho que sim. Eu acho que ganhamos em Tenho certeza absoluta. Obrigado. Muito obrigado. Eu antes de encerrar a reunião e depois de pedir um último comentário ao Dr. António Tavares, eu passaria a palavra novamente ao Álvaro Santos Pereira para também uma última intervenção e depois então faríamos o encerramento. Muito obrigado. Eu vou no fundo, tentar sintetizar também um pouco o que quer a Maria Belém, que eu saúdo também, e quer a professora Alberto tiveram a falar, que eu, no fundo, estamos a falar a mesma coisa, que eu também falo a mesma coisa, que é, por exemplo, o exemplo que a Maria Belém mencionou é exatamente verdade. Ou seja, quando eu esteve no governo e ela estava na oposição, nós falávamos para tentarmos ver nas políticas importantes estruturais para o país o que é que nós podemos chegar a um entendimento. E para termos uma reforma em que pudéssemos avançar. Claro que temos divergências, mas com o maior consenso possível. E foi por isso que, por exemplo, reparem que foi possível chegar a um acordo social em 2012, numa altura em que se tinham cortado salários e pensões às pessoas. Foi possível chegar a um acordo social na concertação social porque passámos milhares de horas, milhares não, mas centenas de horas de diálogo, quer com as confederações patronais, quer com as sindicais, não é? E, portanto, conseguimos chegar a um acordo depois com o UGT. Foi só possível porque, exatamente, andámos a discutir depois, vírgula a vírgula, a própria reforma laboral. E, portanto, é uma reforma laboral que ficou, que ainda não saiu, já saiu alguns pontos, mas ficou, e que ajudou o país a recuperar. Foi a mesma coisa que o Partido Socialista se coligou connosco quando foi a reforma do trabalho portuário, exatamente assim. Foi nos bastidores que falávamos, com calma, com respeito, podemos divergir em muita coisa, mas quando são as opções estratégicas para o país, eu acho que os partidos conseguem se entender e os parceiros sociais conseguem entender. E eu queria terminar exatamente um pouco com isso, que é como é que melhorar as políticas públicas. Falou-se aqui de think tanks, faltam em Portugal sem dúvida nenhuma, mas, por exemplo, este grupo podia perfeitamente, se queremos pensar em reformas estruturais para a saúde, este grupo tem muita qualidade e poderia certamente juntarem-se e fazer uma publicação de pensar como reformar o Sistema Nacional de Saúde. Podiam ter opiniões diversas, não há problema, mas eu acho que podiam certamente pensar nisso. Também acho que é muito importante nas políticas públicas é fazer a avaliação das políticas e utilizar comissões de pessoas que são experts, que tenham conhecimento de causa das diversas áreas para exatamente planear as políticas públicas a longo prazo. Eu vou tentar dar a minha contribuição também, vou continuar a dar a minha contribuição com todo gosto, certamente. Eu estava exatamente a escrever um livro, estava quase feito antes da pandemia chegar, que era exatamente como reformar Portugal. Parei na altura da pandemia, vou voltar certamente, mas é um pouco assim, o livro é um pouco em várias áreas, não tinha a saúde, já agora vai ter certamente, em várias áreas, o que fazer para Portugal, como podemos usar os melhores exemplos da OCDE e fora da OCDE, para reformar nas várias áreas. E eu acho que isso seria um diálogo muito importante, porque, como se disse, berra-se muito, grita-se muito, mas muitas vezes não se discute o essencial. Quais são os principais desafios que vamos ter nos próximos 30, 40 anos e como é que nós podemos ter as diversas opções para escolhermos, para combatermos esses desafios. E o que os think tanks e pessoas como vocês podem fazer é dizer quais são os desafios, como se podem combater com diversas opções. E depois os diversos partidos políticos decidem quais são as melhores opções consoante a sua ideologia. E eu acho que devíamos fazer isso e, portanto, acho que é importante todos nós continuarmos a colaborar e dialogarmos entre nós, mas também passarmos a mensagem para o público em geral, como é que podemos continuar a reformar o nosso país. Eu continuo a acreditar em Portugal, acho que os últimos anos foram difíceis e vão ser difíceis nos próximos tempos. Continuo a acreditar que vale a pena, e quero que os meus filhos fiquem em Portugal, não é? Podem estar para fora, se quiserem, podem trabalhar para fora, mas que voltem.
e como diria, ou estava a dizer a Maria Belém e bem, para isso temos que criar condições, para eles voltarem e terem, para isto ser um país futuro. Isso está nas nossas mãos. Mas eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite e desejar a todos e a todas uma excelente noite. E obrigado pelo convite, foi muito estimulante. Nós é que agradecemos o facto de ter aceitado o nosso convite e da excelente participação que tivemos, e registramos aqui o desafio que nos foi feito e que nos fez, e de certeza que o vamos agarrar. E eu aproveito já para me despedir de todos, mas iria então passar a palavra para o encerramento final ao Dr. António Tavares. Mas da minha parte, pronto, despeço-me já. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Pedro. Não, obviamente que o desafio que o professor Álvaro Santos Pereira nos trouxe é um desafio que nos vai estimular, mas também que deixa uma responsabilidade ao Álvaro, que é também vir para aqui também connosco, sempre que obviamente a sua vida lhe permitir, e juntar-se a nós, porque esta não é só uma tribo da saúde no sentido lato sensu, mas é uma tribo de muita gente que gosta, acima de tudo, de conversar, discutir e olhar, obviamente, para a questão da saúde, porque a questão da saúde é uma questão estrutural na nossa vida coletiva. Eu acho que, por exemplo, é preciso mudar muita coisa. Eu, quando vi que o número das câmaras sociais são à volta de 150 milhões de euros que gastamos por ano, isto mostra bem que podemos fazer muito mais e afetar muito melhor esses recursos dentro do nosso SNS e fazer, portanto, as reformas que são precisas. Por isso, a terceira temporada que vem aí do Fórum vai ser interessante. Pode ser talvez a temporada em que esse grande personagem que nos alimentou o Covid desaparece, talvez por influência do porteiro, talvez por influência do barman, não sei, vamos ver, mas de certeza absoluta vai ser um momento bom para aquilo que o Adalberto falava, da necessidade de juntar pessoas que sabem, acima de tudo, respeitar-se. Isso é importante para que a discussão depois possa nascer, porque estamos todos os dias a aprender, e a doutora Maria de Belém deixou aqui hoje também esse desafio grande do think tank, que é uma coisa que nós temos pouco hábito em Portugal. Os próprios partidos não valorizam muito isso, são muito mais fechados. Eu acho que pode ser um bom pontapé de saída. Quero agradecer em nome da direção do Fórum a todos, sem exceção, àqueles que estiveram cá hoje, àqueles que passaram por cá, mas hoje não puderam cá estar. O nosso muito obrigado, e acreditem que a terceira temporada, quando começar a ser promovida, vai ser interessante. Muito obrigado a todos, boa noite, até breve, e mais uma vez um obrigado especial ao professor Álvaro Santos Pereira e ao Adalberto Campos Fernandes. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada também. Obrigado.